Sejam muito bem-vindos ao Shintcast, esse conteúdo fenomenal que a Shint está fazendo diretamente da FEICOM 2025. E no episódio de hoje, a gente recebe Henrique Mated, sócio fundador do mundo da elétrica. Eu posso chamar de o primeiro influenciador da elétrica do Brasil? Pode. Foi realmente um início onde não tinha ninguém falando sobre elétrica na internet. Ainda não chamava de influenciador, mas você já estava lá. Não existia o marketing de influência e a gente estava lá. A primeira FEICOM que eu vim em 2015, eu entrava no stand para explicar para as pessoas o que era o YouTube. Eu chegava no cara de marketing, olha, eu tenho um canal no YouTube. Aonde? O que é isso? Aonde? Na FEICOM. Não, então, aonde? No YouTube. Aonde? No YouTube. YouTube. Exatamente. E quem vai me auxiliar neste bate-papo, dou as boas-vindas para Rafael Vieira, que é gerente de mobilidade elétrica aqui da Shint. Rafa, muito bem-vindo ao Shintcast. Muito obrigado, é um prazer participar, desse Shintcast, principalmente com um canal super conceituado, dessa área da elétrica, que é minha área de atuação, minha área de formação. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Henrique, esquece o conceito entrevista, tá? Ok. Seja bem-vindo ao bate-papo de amigos aqui. É o que eu gosto. Aqui a gente vai falar de vida, vai falar de elétrica, vai falar de produto, vai falar de FEICOM. Se quiser, a gente fala de futebol, a gente vai para todos os lados aqui, né, Rafa? Não vai dar para falar de futebol, não, que meu time já não tá lá essas coisas. É isso, e aí o hate vem, no futebol o hate vem. Vamos lá, deixa eu entender. Quanto tempo de canal? 11 anos. 11 anos. Como que surgiu essa ideia? Como a gente falou aqui na introdução, você precisava explicar para as pessoas ainda o conceito do que era um YouTube, o que era um canal de YouTube. E como você teve essa ideia? Da onde que veio? Então, eu dava aula numa instituição de cursos para pessoas carentes e etc. E eu dava aula de elétrica e eu fiz um vídeo para explicar para os alunos uma instalação prática de elétrica que eles iam fazer. Era uma turma de 20 alunos e era difícil mostrar na prática, eu tinha que juntar todo mundo próximo, vocês vão fazer assim, ligar isso aqui e tal. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou gravar e eu mostro numa televisão para os alunos, fica mais fácil deles entenderem para eles replicarem a parte prática ali da instalação. Aí eu fiz esse vídeo, eu mesmo editei, bem simples para a época, né? E aí eu acabei colocando esse vídeo no meu canal pessoal na época, que já tinha o YouTube, né? Então pus no meu canal para usar o link, porque eu não queria usar pendrive. Aí eu pus o link lá, liguei na televisão, os alunos fizeram a aula. E aí 4 meses depois eu tinha uma outra turma que eu ia dar a mesma aula. E aí eu abri o vídeo para preparar a aula, rever o vídeo, né? Deixa eu ver o que eu falei no vídeo. Eu olhei o vídeo e tinha 3.000 visualizações, isso 11 anos atrás. E não era um canal, não era com o propósito daquilo ali viralizar ou daquilo ali realmente ser descoberto pelas pessoas, mas acabou acontecendo deles descobrirem o vídeo. E aí eu vi ali uma oportunidade, porque o Alex, que é meu sócio, ele já entendia de web, ele trabalhava com blogs, né? E já tinha uma noção do que era o YouTube, o AdSense, etc. Eu mostrei para ele, a gente conversando. Ele, cara, eu acho que tem alguma coisa aí. Ele morava em Belo Horizonte também, do outro lado da cidade. Isso era uma quarta-feira. Assim, sábado eu vou aí na casa da minha mãe, que era perto de onde eu morava. A gente pode bater um papo? Pode. Ele chegou no sábado, a gente ficou o dia inteiro conversando sobre isso. No final do dia, a gente já tinha um plano de negócios que seria o mundo da elétrica ali naquela época. E a gente começou com um canal no YouTube e um site de artigos técnicos, que é o mundodaelétrica.com.br, que hoje é o site mais visitado em língua portuguesa sobre eletrotécnica, de artigos técnicos. E me fala um pouquinho da sua formação. Você é técnico, você trabalhava na área, dava aula? Sou técnico em eletrotécnica de formação, estudante de engenharia, ainda não me formei, estou chegando lá. Mas vai chegar, já falou que vai chegar. Chegar. Quanto falta? Falta uns 2 semestres, mais ou menos, é só destrancar a matrícula e voltar. E aí, eu venho dessa formação de elétrica, meu pai era eletricista, apesar de que eu vi meu pai trabalhar muito pouco, meu pai faleceu, eu era pequeno, então não cheguei a acompanhar, mas tem ali uma veia. Meu avô fazia manutenção em eletrodomésticos, nem vamos chamar ele de eletricista porque era um pouquinho diferente, não tinha formação técnica, mas ele se virava ali naquela época. Né? Tá no DNA, né, Rafa? Tá no DNA, é de família. E você vê como são as coisas. De repente, uma ideia que era para
um objetivo abriu um mundo inteiro para outro lado. Eu lembro que nesse dia que eu conversei com o Alex, que ele foi me apresentar uma ideia inicial do que ele tinha pensado sobre, ele tinha falado, cara, eu fiquei desde quarta-feira, eu estou obcecado, né? Você me mandou o vídeo, eu achei interessante, uma didática ali, né, construída, né? E aí eu fui procurar, pô, quem está falando de elétrica na internet hoje? E não tem ninguém assim. Você via um ou outro vídeo do cara trocando uma lâmpada, né, instalando um chuveiro, mas não com um propósito de ser continuado com uma didática específica, preocupado com segurança, falando os termos técnicos de forma a ensinar sobre eletricidade. E aí a gente viu que ali tinha, na época ele brincou comigo, que a gente caiu no oceano, assim, não tem ninguém do nosso lado. Então a gente tem muito o que nadar aqui. Pegou o Oceano Azul, como a gente fala, exatamente, né? Pegamos o Oceano Azul e estamos nessa até hoje. 11 anos depois, estou eu aqui no Shintcast contando essa história. Quantos vídeos já tem no canal? Olha, no YouTube, se não me engano, são 1.500 e poucos vídeos. De cabeça agora eu não lembro. Mais o Instagram, mais as redes que a gente tem, outros vídeos que a gente já produziu, mais os conteúdos em imagem, artigos técnicos, acho que são uns 2.000 mais ou menos. A gente fez um levantamento recente, a gente acredita que a gente talvez tenha um dos maiores acervos de elétrica em língua portuguesa. Assim, é muita coisa. São 11 anos. Né? E ainda tem assunto para falar, né? Porque a cada dia... A gente nem arranhou alguns assuntos assim da elétrica. Mobilidade, por exemplo, a gente falou relativamente pouco no canal e é um assunto que está extremamente em alta, né? É isso. Estava batendo um papo com ele aqui antes, ele explicando sobre os produtos. Assim, tem muita coisa para ser falada em elétrica. Eu ia perguntar agora se já tinha feito vídeo falando de carregador para carro e tal, porque aí o Rafa, participaçãozinha, Rafa, topa? Já vou agenciar esse canal aqui. Com certeza. Ó. Só falar o dia. Não, e tem muitos assuntos, né? Sustentabilidade no geral, quando a gente fala de fotovoltaico, alta tensão, média tensão, a gente é muito focado... O mundo elétrico, o nome, a história é engraçada, e quando a gente foi escolher o nome, eu sentei com o Alex, eu dava aula de comandos elétricos, NR10 e elétrica predial, né? Mas eu sabia de eletropneumática, eu tinha noção de automação industrial, assim, já tinha vários cursos, e eu queria falar de tudo. E aí eu falei, cara, não vão pôr um nome que restrinja. Porque se a gente quiser falar de alguma coisa muito específica e o nome ficar fora do nome, fica estranho. Então, vamos procurar um nome que a gente possa falar de elétrica. Inclusive, o Alex tem formação em eletrônica, então ele tinha mais conhecimento de eletrônica que eu. Ele queria falar de eletrônica também. Então, vamos escolher um nome que abranja a elétrica como um todo. E aí acabou caindo no mundo da elétrica. Bom demais. Tem algum assunto específico que você se identifica mais e fala assim, eu gosto mais de falar sobre isso? Se é que dá para contar, né? Às vezes é um segredo, né? Não, eu gosto muito da área de instalações industriais, no geral. Eu sou muito bom em comandos elétricos, gosto muito do predial, ali do eletricista do dia a dia, mas eu sempre fui muito bom em comandos elétricos, leitura de diagrama, PLC. Então, era uma área que eu me destaquei muito assim, no começo da minha carreira. Sempre gostei muito de falar sobre. Então, é uma área que eu gosto bastante, assim. A área industrial, no geral, sabe? Falar sobre drivers, falar sobre... automação no geral, né, para a indústria, eu sou apaixonado com elétrica. Eu falo disso o dia todo, quase o tempo todo. O dia todo dia, o mês inteiro, se deixar o ano nas férias, presta atenção. A gente consegue, a gente cria muito conteúdo e tem conteúdo novo todo dia em todas as redes do mundo elétrico. Assim. Não todo dia tem um vídeo novo, mas todo dia tem ali um stories, todo dia tem uma postagem com imagem, sempre ensinando elétrica, que é o objetivo final do nosso canal. Eu falo que a pessoa que entra em conteúdo nosso, ele tem que sair aprendendo alguma coisa, seja um termo novo, seja uma forma de fazer, seja um produto que ele não conhecia. Então, o objetivo final é que ele entre e saia aprendendo sobre elétrica. Se ele não aprendeu, é onde eu estou errando e é onde eu tenho que melhorar. E puxando a sardinha para o nosso lado, né, Rafa? Ele falou da área de automação e tal. A Shint pode resolver a solução que você precisa. Né? Com certeza, né? A Shint, como a maior fabricante do mundo, né, de equipamentos para o mercado de energia, tem uma linha bem completa para automação industrial, né? Então, é um portfólio que é inimaginável. Né? Quem não conhece a Shint
tá perdendo um dos maiores portfólios de elétrica que eu já vi na vida, assim. E essa parceria, ela já vem de alguns anos, né? O Mundo da Elétrica teve uma parceria com a Xinte lá atrás de fazer vídeos específicos. Eu queria te ouvir, como que foi? Cara, foi uma época legal. A gente estava ali naquele período entre início e fim da pandemia, né? Foi um boom para a área de audiovisual no geral. Todo mundo foi para a internet, estava todo mundo em casa e as pessoas não tinham o que fazer, todo mundo muito ansioso. Então, muita gente foi para a internet aprender elétrica, aprender sobre tudo no geral. E aí a gente teve essa parceria com a Xinte lá 4 anos e meio, mais ou menos. A gente fez ali uma série de vídeos voltados, inclusive, para essa área de elétrica mais industrial, contatores, caixa moldada. Então, a gente falou um pouco sobre esses produtos, né? Foi a época que eu já conhecia o nome Xinte, mas não tive a oportunidade ainda de manipular os produtos, então foi bem legal ter essa oportunidade de conhecer, de ver a qualidade dos produtos, né? De ver como que tinha um cuidado muito grande de trazer informação para quem ia consumir aqueles produtos, que eu acho que a Xinte acerta muito nisso, de além de vender o produto, traz o eletricista, traz o técnico, o engenheiro para aprender junto. Que aquele cara vai se capacitar com os produtos de vocês, né? E com isso ele vai sempre recomendar os produtos, porque ele conhece o produto, sabe da qualidade, através desse engajamento que é criado, né? É uma relação. Eu sempre falo que você se relaciona com o produto, você está todo dia manipulando aquele produto. Então, quando você conhece como ele é feito, a qualidade, o cuidado com que os funcionários têm de lidar, como vocês falam do produto, cara, eu vejo o brilho no olhar de vocês. Fala Xinte, está todo mundo com o olho brilhando. E não adianta ser uma coisa falsa, né? Não adianta a gente fingir que gosta de um produto. O produto tem que ser bom de verdade, principalmente para você que é um profissional da área, que está fazendo não exatamente o review do equipamento, mas mostrando como ele funciona, como você faz aquela instalação e tal. Não adianta fazer com um produto que não é um produto bom, que é um produto de segunda linha, vou chamar para não falar que é uma palavra mais feia, né? Então, assim, o seu público, ele percebe quando você está fazendo um negócio, se você fizer um negócio ali, eu quero te convencer a comprar esse copo aqui, mas se você não acredita que esse copo é realmente bom, não faz sentido. Cara, e eu sempre falo que eu busco estar com as marcas que se preocupam com eu tenho 2 clientes, o Mundo Elétrica tem 2 clientes, e o principal deles é o público. É o cara que consome o meu conteúdo, que está ali aprendendo comigo todo dia. Esse cara não paga nada para consumir esse produto. Ele vai, ele bebe daquela fonte, ele aprende sobre elétrica, e aquele cara é principal. Secundariamente, as marcas entram com a gente. A Xinte está ali porque ela quer que o produto seja visualizado, que as pessoas entendam. E essa relação é uma triangulação entre nós 3, né? Quem está assistindo, a Xinte ali comigo, e eu fazendo essa triangulação. Então, eu quero estar com as marcas que acreditam no eletricista, que preocupam-se com o eletricista, que traz para o eletricista a vivência da marca também, e como que eles... Por isso que eu falo, qualidade, a preocupação. E aí, quando eu vejo o brilho no olhar, eu falo, essa marca eu quero estar com ela. Dá orgulho, né, Rafa, ouvir um profissional falando da marca. É importante, né? Porque para a gente que está dentro da Xinte, é muito fácil entender o tamanho da Xinte, né? Quando você vai numa fábrica, de disjuntor 100% automatizada, 3 milhões de polos por dia. Agora, quem está fora e começa a ter esse contato e consegue vislumbrar o potencial e o poder também da marca da Xinte, né? Manuseando o produto, entendendo o produto, ensinando sobre o produto, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está realmente direcionando e posicionando a Xinte como ela merece. Ô Henrique, vocês lá no canal tem alguma área específica de lançamento, novos produtos? Como que é a relação que vocês fazem com as fabricantes para receber isso em primeira mão? Cara, eu vocês acho isso visitam legal. uma fábrica? Eu falo que eu tenho o melhor trabalho do mundo, porque eu ganho para aprender. Então, cada vez que tem um lançamento, uma nova tecnologia, eu tenho o prazer de geralmente ser um dos primeiros a saber como que vai ser, porque as marcas usam, né, as mídias para poder fazer essa divulgação. E aí eu acabo sabendo antes de todo mundo. Eu acho isso muito legal, é um privilégio muito bom, assim. E a possibilidade que eu tenho de ter contato com grandes pessoas da área, grandes engenheiros, grandes desenvolvedores de produtos, né? Isso é enriquecedor para a minha carreira como um todo. E eu tento sempre transmitir isso para quem está me assistindo, tá? Trazer essa emoção que eu tenho
pô, vou lá, pô, olha esse contator novo que tem agora essa característica super específica e que isso vai mudar e revolucionar a forma de você estar fazendo a instalação. Ou agora a gente tem um novo método, sei lá, um conector super automático ali dentro do polo do disjuntor. Sabe, essas coisas é muito legal ter a oportunidade de conhecer isso e poder transmitir isso como novidade, como uma forma de mudança para o dia a dia do eletricista. Um carregador de carro elétrico. Um carregador, né? com certeza, com certeza. Sim, com várias características que fazem aquilo ali ser super diferente. Exato, e um outro ponto muito importante, né, da mobilidade elétrica dos carregadores, pensa, hoje o Henrique, né, ele tem a possibilidade de falar sobre esse assunto, mas interagindo entre todas as unidades de negócio da elétrica, da Schint, por exemplo. Porque você instalar um carregador, você precisa de quê? Baixa tensão, média tensão, dependendo do caso, até alta tensão. Engloba tudo. Tem uma frase que eu vi uma palestra uma vez, eu vi esse cara falando sobre isso, e aí eu acabei trazendo isso para as minhas falas na elétrica, né? Independente de qualquer tecnologia que a gente tenha, e a gente tem tecnologias hoje fantásticas, e esses dias eu tive uma comprovação, porque foi curioso que eu falei disso recentemente, você pode ter lá uma mesa de cirurgia, que o médico está lá na China, o paciente está lá nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros de distância, e o médico fazendo cirurgia tem uma tremenda tecnologia ali, várias pessoas, engenheiros, desenvolvedores pensaram aquilo tudo, mas se você for seguindo aquela mesa, no final vai ter um cabo que vai estar ligado numa tomada, e quem instalou aquela tomada foi um eletricista. Então, veja a responsabilidade que o eletricista tem nessa pirâmide incrível de tecnologia. E aí foi curioso, porque eu falei isso recente, e aí esses dias eu vi uma postagem no Twitter sobre isso, um cara operando, um médico da China operando um cara, acho que no Canadá, se não me engano, que o médico era super conceituado na área dele, e o cara fazendo uma cirurgia à distância. E aí isso, cara, imagina que ali tem uma tomada, vai ter um disjuntor, um QDC, que o eletricista que instalou. Sim. Para todos os técnicos, todos os engenheiros, todos os cientistas envolvidos nessa tecnologia, isso tudo vai se conectar ali no eletricista em algum ponto. Então você vê o vídeo da cirurgia, a única coisa que você consegue pensar é: será que tem um DR instalado certinho ali? Será que o sistema de aterramento é o correto para instalações hospitalares? Ô Henrique, me conta um pouquinho, quais são as dores que você mais escuta lá no canal? O que a galera te procura, te pede, o que eles estão querendo saber, querendo aprender? Olha, eu recebo pedido de todo tipo, assim, de conteúdo no geral. A gente vê algumas áreas, as pessoas têm poucas informações, ou as informações que estão disponíveis são precárias, né? Eu estou falando de mobilidade não porque ele está aqui, mas é um conteúdo que para o eletricista ainda não está tão consolidado. Sim. E é o cara que vai instalar lá, né, o sistema de mobilidade ali, o carregador, é o cara que vai ter que entender que o IDR específico para aquela instalação é do tipo A, né, o tipo, né, que é utilizado nas instalações iniciais, é especial. Então, essa informação ela tem que chegar nos caras. Então, eu vejo que tem muitas áreas ainda que falta a gente falar bastante sobre. E a tendência é que essa necessidade aumente, né? Com Hoje em certeza. dia, os carros híbridos, carros elétricos, moto elétrica, é muito mais comum hoje do que há poucos anos atrás. Sim. Então, hoje as pessoas já vão pensar em instalar um carregador em casa, vão pensar em ter uma conexão para ter um carregador portátil, ou o estabelecimento vai colocar aquele carregador maior, né? E tem toda uma preparação de instalação elétrica que tem que ser Exato. feito. Exato, não é simplesmente colocar o produto, né? Existem normas que têm que serem seguidas e a gente sabe que ainda é precário, né? A gente vê muitas infraestruturas sendo feitas e realizadas de maneira inadequada, mas não porque a pessoa quis fazer daquele jeito, mas é pela falta da informação, é pela desinformação mesmo. Então por isso que é muito importante, né? Empresas, grandes fabricantes como a Schint, ter esse contato. Agora você me perguntou assim, qual que é a dor do eletricista, o cara que está ali na instalação? Às vezes é difícil para o eletricista, quando ele vai... Vamos pegar no exemplo da mobilidade, né? O cara vai gastar ali algumas dezenas de milhares de reais para comprar um carro elétrico, vai pagar ali um valor considerável ali na solução para carregamento, para instalar na casa dele, aí quando o eletricista coloca o preço para fazer a instalação, o cara acha caro. Isso é uma dificuldade, sabe? O cliente ele ainda tem uma dificuldade grande de entender que o preço do serviço do eletricista não é só passar um cabo e colocar um disjuntor. Tem todo o conhecimento que ele teve que se capacitar para estar entendendo daquele produto, entendendo daquela instalação.
mais a segurança que ele tem que empregar em todo o trabalho que ele faz para entregar uma instalação elétrica de qualidade e segura, né? E se a gente for pensar, passou o Edson Martins ali da Bracopel, que é uma instituição que fala de acidentes em eletricidade com bastante propriedade, né? Um instituto sério, e todo ano a gente tem várias e várias mortes e acidentes com eletricidade. E o eletricista, eu sempre falo que o eletricista ele tem uma responsabilidade muito grande. O eletricista está dentro da casa da pessoa, às vezes dentro do quarto da pessoa, dentro do banheiro da pessoa. Ele lida com a qualidade de vida daquela pessoa. Ele traz conforto para a casa daquela pessoa. Então, eu sempre falo com os eletricistas dessa responsabilidade. E as pessoas que contratam o serviço de um eletricista têm de ter em mente que esse cara tem que pensar em tudo isso. Então, o serviço do eletricista ele tem que ser mais valorizado por todo esse cuidado que ele tem que ter, que às vezes outros profissionais não imaginam, né? Até porque uma instalação mal feita ou um produto de segunda linha utilizado pode dar um problema que pode virar um curto-circuito, um incêndio, alguma coisa muito mais séria. Exatamente, exatamente. Hoje a gente já tem dispositivos específicos para proteção contra arco elétrico, contra fuga de corrente, contra sobrecarga, e às vezes, né, o cara não está sabendo que isso existe, aí quando ele se capacita, entende que tem um componente, aprende a usar, ele investiu o tempo da carreira dele para aprender sobre DPS, sobre DR, sobre AFDD, sobre todos esses componentes, para instalar no quadro, instalar de forma correta, para garantir que aquela instalação vai ser segura para a família daquele cara que está contratando o serviço. Sim. Então, gente, pensem no eletricista como um prestador de serviço que tem uma grande responsabilidade dentro da sua vida, dentro do seu conforto. Valorize o profissional. Valorize o profissional. E busque uma marca confiável também, certeza, senão também não adianta, né? E aí a gente entra nessa questão, né, de trabalhar com produtos de qualidade. O eletricista, ele precisa que a informação chegue para ele sobre os produtos. Então, marcas levem informação para os eletricistas, para esse cara replicar essa informação para os clientes. Até para poder o eletricista também repassar a informação. Olha, eu estou instalando o IDR aqui, que ele vai proteger contra o choque elétrico. Às vezes o eletricista sabe instalar, ele está capacitado, mas talvez ele não sabe falar sobre aquilo, que talvez ele não chegou naquele nível de capacitação ideal para ele também retransmitir essa informação para o cliente final. As pessoas te procuram ainda hoje, Henrique, para dá uma olhada no meu projeto, vem aqui na minha obra, eu queria você fala tão bem, tenho certeza, tal. Diariamente. E aí? Recebo vários e-mails e a resposta? Sobre isso. Então, hoje eu trabalho com a criação de conteúdo, que dá bastante trabalho, mas é muito gratificante. E em raras situações eu me envolvo com algum projeto ou com alguma instalação. E geralmente alguma instalação que eu vou aproveitar em algum conteúdo. Então, sempre tem essa jogada. Mas eu tenho ali algumas redes de pessoas que eu indico, profissionais que eu sei que tem uma qualidade para eu indicar ali para aquela pessoa. Então, sempre aparece alguém, às vezes recebo o e-mail lá, o projeto inteiro, cara, dá uma olhada no meu projeto, vê se está tudo certo. Gente, isso é consultoria. O nome disso é trabalho, tá? Trabalho. Não tem esse negócio de favor, não, tá? Não, mas eu entendo a necessidade. Tem pessoas que têm dificuldade de ter acesso a algum profissional que faça isso para eles. E aí, como eu estou exposto ali todos os dias, o cara me vê, né, me vê com frequência, ele entende que eu sou uma fonte confiável para trazer aquela informação para ele e dar aquele aval que ele precisa para aquele projeto e tal. Queria eu ser 2, 3, 4 para poder dar conta de tudo, mas infelizmente não sou ainda. Já pensou em abrir uma escola para, de repente... Eu acho legal. Teve uma vez, quando eu dava aula presencial antes do canal, as turmas eram turmas de 20 alunos. Eu sempre dava de 20 em 20 alunos. E aí eu comecei o canal, porque eu fico brincando que a sala de aula estava muito pequena, né? Eu lembro que tinha dias que eu dava aula para 20 alunos, fazia um vídeo, e esse vídeo tinha 1000 visualizações, ou seja, atingi 1000 pessoas aprendendo elétrica. Hoje em dia a gente tem algumas dezenas de milhares de visualizações diárias em todas as nossas redes. Isso mostra que eu estou ensinando para mais pessoas, né? Então a gente tem alguns cursos, a gente tem alguns treinamentos que a gente faz no mundo da elétrica, com a ideia de ensinar para cada vez mais pessoas com qualidade. Já estamos nos encaminhando aqui para a nossa reta final. Queria ouvir de vocês, quais vocês acham que são as tendências para o mercado
neste ano, no próximo, se a gente já consegue prever quais são os assuntos que vão estar em alta? A gente tem uma ideia já? Olha, eu estava até conversando com ele aqui ontem e a gente tem alguns assuntos aí que vão entrar, né, nesse momento aí. Inclusive o Mundo Elétrico vai ter conteúdo sobre isso. Quero spoilers, spoilers. São sistemas de armazenamento por bateria. Como que vocês chamam? BESS. BESS. Então eu acho que esse assunto vai vir forte. Em Minas Gerais, a gente tem uma tendência muito grande de instalações fotovoltaicas, temos problemas com relação ao fluxo inverso de potência, e isso é uma solução que vai vir de encontro a essa dificuldade que está... Eu falo de Minas Gerais porque lá eu tenho mais conhecimento do processo que está acontecendo lá, né, mas em outros estados isso também está se difundindo, né? Então, esses sistemas de armazenamento por bateria vai ser uma coisa que eu acho que vai vir forte aí para os próximos momentos aí da eletricidade. Bom, estou de acordo, né? Acho que realmente o armazenamento é e de uma maneira geral a energia sustentável. Eu acho que a questão da energia limpa tende a crescer muito ao longo dos anos, né? E o armazenamento vai ser o caminho. A gente sabe que a gente tem um longo período, né, de melhorias na nossa matriz energética de uma maneira geral, e o armazenamento é um dos caminhos para atenuar, né, os desafios que a gente tem pela frente. E a Shint está envolvida no desenvolvimento dessa, posso chamar de bateria? Pode, Tá. sim. A gente tem já, inclusive, né, implantado no Brasil sistemas de armazenamento, né? Hoje a Shint ela consegue entregar uma solução completa para qualquer nicho no mercado de energia, seja solar, eólico, com armazenamento ou sem, né? Então a gente trabalha não só na proteção, não só naquela parte, vamos dizer, raiz da eletrificação, mas em toda a parte também da geração e transmissão. Ó, já quero sair desse podcast aqui com uma agenda, você ir lá conhecer, fazer um conteúdo em loco, tá bom? Eu ferrando todo mundo. Vocês se virem, vocês conversem aqui no final. Quero ver esse vídeo lá no Mundo da Elétrica. Henrique, obrigado demais pela sua participação. Vou abrir o espaço aqui para você deixar todos os arrobas possíveis. Só no YouTube, 1,4 milhões de inscritos no canal. Dezenas de milhares de visualizações diárias. Maravilhoso. Mais ou menos quantos vídeos por semana sobem lá? No YouTube a gente sobe um por semana. Um por semana. Com uma qualidade que a gente se desdobra para fazer cada vez melhor, né? Trazer informações cada vez mais apuradas. Então, a gente tem uma equipe hoje que me ajuda a criar esses conteúdos, né? Então, mas a gente tem conteúdo todos os dias nas outras redes, contando Instagram, TikTok, no nosso site, né? Muita gente não conhece, mas a gente tem artigos técnicos. Então, a gente está desenvolvendo conteúdo diariamente para o eletricista. É muito conteúdo, gente. Então, você que gosta de conteúdo já sabe aonde encontrar. Vai lá no canal do Mundo da Elétrica, Instagram, TikTok, no site mundodaelétrica.com.br. O .com também é nosso. Tá, funciona. Funciona. Perfeito. Rafa, obrigado demais por esse bate-papo. Eu agradeço também a todos vocês, né? E foi um prazer estar aqui com vocês, falando com o Henrique, né? Que, não posso deixar de falar. Me ajudou demais também durante todo o meu processo de formação, né? Que engenheiro que nunca, viu pelo menos um videozinho do Mundo da Elétrica, né? Então, é muito bom esse momento, você tá aqui com uma pessoa que foi referência e ainda é referência, tá na minha trajetória. Quando fala ainda parece que eu morri, pô. Não falo ainda porque assim, porque eu ainda continuo acompanhando. Continuo consumindo conteúdo. Exatamente. Acho que é de extrema importância. E queria parabenizar pelo trabalho que vocês promovem, que é realmente incrível e sensacional e faz toda a diferença. Tá? Legal. Agradeço a oportunidade da Shint, né, da gente bater esse papo aqui, de falar um pouco sobre a minha história, de falar sobre como que o Mundo da Elétrica está trazendo informação, se capacitando para capacitar, né, se atualizando, porque é um mercado que muda muito, né? As redes sociais, no geral, elas praticamente todo mês tem uma coisa nova, então a gente tem que se adaptar, a gente tem que estudar bastante, fora o que eu tenho que estudar de elétrica para poder trazer as informações. Então, assim, é um trabalho complexo, mas um trabalho extremamente satisfatório, que eu espero que esteja ajudando outras pessoas, como vários relatos que eu já tive de que, né, nosso amigo aqui, já vi na engenharia, o outro no curso técnico, o outro na formação como eletricista profissional, né, ou mesmo no ensino médio, tem gente que
ver nossos conteúdos. Eu fico muito feliz, é para isso que esses conteúdos são criados, para poder capacitar mais pessoas e fazer com que o mercado da eletricidade, no geral, seja melhor de alguma forma. Esse é o nosso objetivo. Obrigado demais, Henrique. Obrigado, Esse pessoal. foi o Xintecast com o Henrique Matede, sócio fundador do Mundo da Elétrica. E vocês já sabem, todos esses conteúdos especiais feitos pela Xint aqui na FEICON 2025, você encontra no nosso canal do YouTube, encontra também no LinkedIn e algumas pílulas lá no Instagram. Não deixa de seguir a Xint, hein? Obrigado e até a próxima. Eu sou o Mauro Galera e fico por aqui. Fui. Valeu, pessoal.